E nós que somos a sua família, Israel que é o seu povo, estaremos também em uma posição de governo nesse mundo quando Yeshua chegar, grandiosa, ao qual nunca em toda a história Israel ocupou. Israel vai ocupar, cumprindo-se as palavras de Deus a respeito do seu povo, que vai ser cabeça totalmente, não cauda. Israel tem sofrido todas as eras até chegar aqui, mas por ocasião da vinda de Yeshua, aquele irmão que foi vendido e traído, aquele irmão que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, estamos de volta aqui com mais uma Parashá aqui no nosso canal, nesse quadro de Parashot, de porções semanais de estudo da Torá, e na continuação dos nossos shiurins aqui no Sefer Bereshit, nós chegamos agora à penúltima Parashá do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. Essa Parashá que vamos compartilhar hoje, a Parashá Vaigash, e se aproximou. Vamos ver como a continuação da história se dá e como o Eterno ele vai trabalhar na vida do povo de Israel nessa nova fase agora, chegando ao Egito, por intermédio de Yosef, José, né, e o seu governo. Então, eu já peço a você que não se esqueça, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, compartilha com outros que precisam ouvir também as escrituras e se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito, ok? Então vamos lá, vamos ao shiur dessa paraxá dessa semana, Paraxá Vaigash. Já quero compartilhar com vocês o texto dessa paraxá, Baruch Hashem, aqui no Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, Baruch Hashem. Nós vamos seguindo conforme a própria Paraxá, ela utiliza o verso Vaigash Elav Yehudá, Vaiomer. Então, Vaigash e aproximou-se, eu vou frisar aqui para vocês verem, né, que esse termo ele vai se repetir aqui, né, aproximou-se, Vaigash. Isso é muito interessante porque aproximar-se aqui, dando essa conotação de chegar bem íntimo, bem aos ouvidos de fato, né? E nós estamos vendo uma atitude de Yehudá, uma atitude do irmão que na realidade vendeu Yosef, propôs a venda, mas para salvá-lo, salvá-lo da morte que seria ocasionada pelas mãos dos próprios irmãos, né? Então, Vaigash Elav Yehudá, Vaiomer. Então, o mesmo que propôs a venda é o mesmo que agora se achega a Yosef para falar com ele ao pé do ouvido, né? E ele vai dizer, Bi Adoni, Yidaber na avdecha, davar, beoznei Adoni. Então ele disse, por favor, meu mestre, permita-me que diga algo no ouvido do meu senhor. Ou seja, ele quer se aproximar, ele quer estar mais próximo, mais íntimo, para poder dizer aos ouvidos de Yosef, que nesse momento ele não reconhece ainda, mas que ele vê como uma grande autoridade no reino do Egito, né? Então, o que ele vai dizer agora é Ve'alechar apcha be'avdecha ki hamorcha kefaró. Não se zangue com teu servo, embora você seja como o faraó. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque numa análise messiânica, quando fazemos de Yosef e Yeshua, o Messias de Israel, e aqui é claro que o nosso foco está estudando a Torá com um foco no Messias Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel, é claro que nós estamos vendo um Siman Sod, uma representação espiritual na vida de Yosef com Yeshua. E veja que Yehudá reconhece que Yosef é como o faraó.
Yosef não é o faraó, mas ele é como o faraó. Ele tem uma mesma posição, ele tem a mesma autoridade, ele tem a mesma, ou seja, a grandiosidade, né, que ele tem é como o faraó. Então ele tem o poder da vida e da morte, ele tem o poder de levantar ou abaixar, ele tem o poder de fazer ou desfazer. E quando a gente olha para a pessoa de Yeshua, da mesma maneira como o faraó exaltou Yosef a esse nível, também o eterno Deus exaltou Yeshua a esse nível, pois está escrito que todas as coisas ele sujeitou debaixo dos seus pés. Como lá na carta aos Hebreus, também na carta aos Romanos. Então veja como é muito literal essas expressões proféticas, simbólicas acerca de Yosef e Yeshua o Messias. Então vamos continuar aqui. Então ele continua. Eu vou frisar aqui para vocês verem, olha, Camorra, tu és como, né? Ou como tu, né? Tu és como você, no caso aqui, seja como. Essa é a ideia, tá? Você é como você é Quefaró. Quefaró como o faraó. Eu vou até separar isso aqui, olha. Que vou deixar de verde. É como, né? E faró. Faraó aqui eu vou deixar de azul. Então, só para a gente, na realidade, aqui, ó, o como, né? É o verdinho. E o faraó é o de azul que eu quero deixar aqui frisado. Então, só para a gente ver como Yehudá reconhece essa grandiosidade em Yosef. E ele continua, Adoni, Sha'al et avadav lemor. Então, o Senhor perguntou aos seus servos, dizendo, Hayesh lachem av ou ach? Vocês têm um pai ou irmão? Vanomar el Adoni, yesh lanu av zaken, ve'yeled zikunim katan, ve'achiv met. Então ele vai dizer assim: nós dissemos ao meu senhor, nós temos um pai que está muito idoso e um temporão nascido em sua velhice e tinha um irmão que morreu. Então eles vão dizer aqui que o irmão desse que é nascido da velhice, o irmão dele morreu. Aqui, o irmão que morreu, né? E isso eles estão falando, claro, de Yosef. E Yehudá está falando com Yosef, falando dele mesmo, dizendo que ele morreu. Ru levador veimo veaviv arrevou. Ele restou sozinho de sua mãe e seu pai o ama. Então ele vai continuar a dizer ali naquela conversa. O Senhor disse: tragam para mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. Nós dissemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o seu pai, pois se deixar o seu pai, ele morrerá. O Senhor replicou aos teus servos: se o irmão mais novo de vocês não vier com vocês, vocês não verão mais a minha face. Veja que coisa interessante. O Yosef ele deu uma ênfase muito grande em ver o irmão menor. Claro, era o irmão da mesma mãe, Raquel. Mas aqui há também um sentido profético. Enquanto o irmão menor não estiver com os demais, não poderá Yosef se revelar aos seus irmãos. Temos aqui algo muito interessante, algo profético. Então nós fomos ao teu servo, nosso pai, lhe dissemos as palavras de meu senhor. Nosso pai nos falou para que voltássemos para obter algum alimento. Nós dissemos: não podemos ir se o nosso irmão mais novo não estiver conosco. Se ele não estiver conosco, não podemos ver o homem. Seu servo, nosso pai, disse: vocês sabem que a minha mulher deu à luz para mim 2 filhos. Um saiu e eu disse: ele deve ter sido dilacerado e não o vi desde então. Vocês querem tirar-me também este? Então, Jacó, ele está relatando a Yosef o que Jacó disse. Ah, e então Judá se coloca como uma espécie de fiador. Né? No verso 32 ele disse: porque eu me ofereci ao meu pai como responsável pelo jovem, e eu disse: se não o trouxer para ti, eu terei pecado contra ti todos os dias. Agora que teu servo permaneça para o meu senhor como escravo. O verso 33 agora é o compromisso que Judá está disposto a fazer com Yosef. Então ele diz assim: veata, então ele diz assim: veata, e agora, Yeshevna avdecha tachat anar
Eved Ladoni. Agora teu servo permaneça para o meu senhor escravo no lugar do jovem. Verhanaar Yal Imaechav. Que o jovem retorne com seus irmãos. Que eir. Ele elavi ve'anaar einenu itipen ere bara sherim tsaetavi. Pois como posso voltar ao meu pai se o jovem não está comigo? Não quero ver a desgraça que meu pai sofrerá. Então, aqui, no capítulo 45, está escrito o momento mais importante, mais emocionante desta paraxá. Claro que nós estamos falando aqui, né, expressando aqui a realidade histórica que passou, né, e, e essa realidade histórica mostra justamente os eventos como foram. Capítulo 45 agora. Yosef não suporta mais, Yosef não aguenta mais. Então, eu quero agora com vocês entrar aqui no slide, porque a partir do 45, nós vamos ver a revelação de Yosef com seus irmãos. Então, só para que vocês entendam alguns simaneis só de que nós colocamos aqui também das comparações de Yosef e o Mashiach. Lembre-se que nós estamos estudando esse momento da Parashá Vaigash, ou seja, essas parashotas que falam sobre a história de Yosef e seus irmãos, lembrando que todos os princípios e valores que estão expressados aqui, nós temos que levar em consideração sempre, né, que é o princípio do perdão, da humildade, né, ou seja, da misericórdia, né. Vimos como é importante a gente não entrar pelo caminho do Lachonará, da maledicência, e também a inveja que destrói, que corrói, a mentira. Então aqui o verso 1 diz: Yosef não pôde suportar a todos que estavam presentes. Então ele diz: Velo yachol Yosef, lehita apek lechol anitzavim. Então ele manda sair da sala, anitzavim alav, vaikra hotziu kol ish mealai, velo amad ish ito behit vada Yosef elechav. Então ele diz, por isso ele exclamou: que todos saiam da minha presença. Ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou-se a seus irmãos. Isso aqui também é algo muito profundo, muito interessante, porque todos os egípcios são ordenados a sair da sala, ficando só Yosef com os seus irmãos. Então, vamos aqui agora, eu quero convidar vocês a irem comigo no nosso slide. Então, agora nós vamos ao slide que nós preparamos para vocês. E vamos ver aqui todos esses conceitos interessantes. Bom, Yehudá Vaigash. Vaigash Yehudá Yosef. Então, e Judá ele se aproxima de Yosef, como nós vimos aqui. E nesse momento em que eles estão justamente nessa questão de insistir com Yosef para que deixe Benjamim ir com eles, Yosef já não aguenta mais e ouvir a história quando eles tocam no assunto de que Yosef foi morto, né, foi dilacerado. Então ele já não pode suportar, estando entre seus irmãos, não podendo ser reconhecido pelos irmãos, porque teve suas características mudadas. Assim se dará no fim dos tempos, quando, mesmo até agora, estamos vivendo esse fim dos tempos, onde o povo de Israel, seus irmãos, os irmãos de Yeshua, não o reconhece por suas características mudadas, né? Então Yosef vai se revelar a seus irmãos. Esse é o momento em que ele vai ordenar que todos saiam da sala. Todos saiam da sala. Não há espaço para esse momento tão familiar entre os egípcios, com os egípcios. Esse momento familiar é com a família, é com o povo de Israel. Assim se dará a vinda de Yeshua. Yeshua vai se revelar ao seu povo, aos seus irmãos. No momento em que os seus irmãos estiverem sendo afligidos pelas nações, Yeshua vem para ter um momento a sós com seus irmãos. E esse vai ser um momento muito particular. Yosef se revela a seus irmãos no momento da aflição deles, porque eles estavam passando necessidade de comer. E Yeshua se revelar para seus irmãos quando ele chegar, e será no momento em que Israel vai precisar muito mesmo, pois estará sendo afligido pelo mundo. Então, esse momento da revelação, aonde Yosef vai dizer
em hebraico com seus irmãos, porque até agora Yosef falava através de intérpretes. Então, mesmo sabendo hebraico, ele ouvia os seus irmãos falar, ele entendia seus irmãos, porém, quando ele ia falar com seus irmãos, ele falava por meio de um egípcio. Segundo a tradição, esse que fazia a tradução era o seu filho, um dos filhos dele, Menashe. Porém, é apenas um comentário, né? De qualquer forma, Yosef falava por intérpretes. Isso é o que tem ocorrido agora, né? Yeshua fala com seus irmãos através dos intérpretes. Quem são os intérpretes? Aqueles que ensinam a Brit Hadashah, aqueles que ensinam o Novo Testamento, aqueles que ensinam a respeito das palavras do Messias. Assim tem o Messias falado com seus irmãos, embora muitas vezes eles não querem aceitar essas palavras. Porém, ainda com os olhos cobertos, né? Yeshua está falando com seus irmãos, mas vai chegar o momento em que Yeshua diretamente vai falar com o povo de Israel, em hebraico, Ani Yeshua min Tzaret. Eu sou Yeshua de Nazaré. Esse momento vai ser o momento em que Israel vai estar em aflição e vai estar pedindo a vinda do Messias, e quando o Messias vier, Yeshua, então o povo vai olhar e vai, não acredito que é ele. Então, é ele mesmo, ele era o Messias, e cada um vai chorar, como na cena, né, em que Yosef vai abraçar seus irmãos não vão acreditar, ou seja, vão ficar como, né, de boca aberta, olhando, era Yosef todo esse tempo, esse governador do Egito. Não conseguiram reconhecer por causa do tempo que passou, as características mudadas, mas quando ele vai falar em hebraico com eles, Ani e Yosef, seus irmãos o reconhecem. Então, seus irmãos vão entender, vão chorar de amargura e arrependimento. Da mesma forma, quando Yeshua falar com o povo de Israel, Ani e Yeshua, o povo vai sentir, o povo vai chorar, e como está escrito nas palavras do profeta Zacarias, que cada família chorará à parte. Eles vão chorar, pois Hashem derramará um espírito de graça e súplica sobre o povo de Israel. Então, Yosef vai utilizar a mesma expressão com seus irmãos, vai shuli, ou seja, aproximem-se de mim. E como eles estavam um pouco assim, como que não querendo crer muito, né? Ou seja, a emoção foi muito grande. Segundo a tradição judaica, Yosef mostra as marcas da circuncisão para os seus irmãos. Ou seja, quando mostra para eles a prova da marca da aliança, os seus irmãos o abraçam, os seus irmãos choram, os seus irmãos pedem perdão. E Yosef, na realidade, se alegra com todo aquele arrependimento dos seus irmãos. No nosso Simanei Sod aqui, Yosef mostra as marcas da aliança a seus irmãos, ou seja, a Brit Milá, a circuncisão. E aí eles se dão por convencidos mesmo. E Yeshua mostrará as marcas de suas mãos aos seus irmãos, a marca dos cravos, para provar que é ele mesmo, aquele Yeshua lá do século I. Yosef abraça seus irmãos, sem ódio, sem rancor, sem mágoa ou vingança pela traição. E Yeshua abraçará seus irmãos, sem ódio, sem rancor, sem mágoa ou vingança pela traição e rejeição. Lembrando que Yosef vai dizer assim: Eu sou Yosef que vocês venderam ao Egito. Ou seja, Yosef não deixou de falar a verdade e lançar até em rosto deles, para que eles soubessem, né, o que aconteceu de verdade. Não se esqueçam, vocês fizeram isso. De maneira que provavelmente até Yeshua diga: Eu sou Yeshua a quem vocês venderam, a quem vocês entregaram aos romanos. Yosef mostra a seus irmãos que tudo foi um propósito de Hashem para a salvação. E Yeshua mostrará ao seu povo Israel, aos seus irmãos, que tudo foi um propósito de Hashem para a salvação. Seus irmãos choraram junto com Yosef de arrependimento, ou seja, fizeram teshuvá. O povo judeu chorará junto com Yeshua de arrependimento, ou seja, também farão teshuvá. Isso é fenomenal, irmãos. Não tem como tirar isso da Torá. Não tem como retirar isso. Está na Torá, no Sefer Bereshit. Nós estamos vendo a revelação de Yosef, um paralelo com a vida do Mashiach e Yeshua. Assim como aconteceu com Yosef, vai acontecer com Yeshua no fim dos dias e os seus irmãos, o seu povo. Baruch Hashem. Vamos continuar aqui. E agora, Yosef manda seus irmãos voltarem para Canaã para trazer Jacó. Então veja que coisa especial agora. Agora Yosef ordena que a família venha. Ele envia carros do faraó para trazê-lo.
E quando eles chegam lá, Jacó não acredita. Jacó não acredita. E mas depois de insistir com Jacó, os irmãos de Yosef dizer: José está vivo, ele é o governante do Egito, que Jacó olha para as carruagens egípcias, então está escrito que ele acredita. Então, quando ele acredita, aí ele diz: Não, eu vou ver o meu filho antes de morrer, eu vou ver o meu filho de novo. E uma coisa muito interessante aqui é as carruagens, né? De alguma forma, essas carruagens representam o transporte, né? Yosef sempre está preocupado, e é muito interessante, porque, mesmo depois de se revelar a seus irmãos, a primeira pergunta que ele faz aos seus irmãos é: O meu pai ainda vive? Mesmo depois de eles terem falado que o pai está vivo, que tem um irmão, desde o primeiro encontro, Yosef já tinha feito essa pergunta e ele faz a pergunta de novo: Meu pai ainda vive? Israel ainda vive? Então ele pergunta assim: Israel ainda vive? Então a gente sempre está cantando, né? Am Israel Chai, Chai Ve Kayam. O povo de Israel vive, vive para sempre. Parece como Yeshua chegar e dizer assim: Israel ainda vive? Sim, Israel ainda vive. E é nesse momento que Jacó agora ele se revigora espiritualmente. Aí o espírito de profecia, o espírito de Hashem agora volta a habitar. Não é que não habitava nele, né? Mas volta a inspirá-lo novamente, porque ele perdeu essa inspiração por causa da tristeza. Isso nos traz uma lição muito espiritual, que com até a canção que a gente canta, né? Que a mitzvah gedolá lihiot besimcha, né? Ou seja, a grande mitzvah é que nós estejamos sempre alegres. Né? Por quê? Porque quando estamos alegres, temos a Shekinah sobre nós. Se há tristeza no nosso coração, aí o espírito, a inspiração divina, ela se afasta. Isso se deu com Jacó, nosso pai, né? Então, quando ele diz assim: Não, agora eu vou e vou ver meu filho, aqui nós temos esse transporte de nosso pai Jacó para a terra do Egito para encontrar Yosef. E isso nos lembra Hat-Kumá ou Terriat Ametim, a ressurreição dos mortos. Nesse momento em que Yeshua chegar, ele enviará os seus anjos para reunir todos os judeus do mundo. Isso é chamado Kibbutz Galuyot. Quando a gente vê a família de Jacó descer ao Egito, né? Eles vieram, parte em carruagens, parte caminhando. Isso simboliza todos os judeus de todas as eras e os que estiverem presentes, vivos, vão retornar dos que foram espalhados pelo mundo para a terra de Israel. Ou seja, Jacó entra na parte mais fértil do Egito, que era chamado Goshen. E a guimátria de Goshen vai dar o resultado, significado de Jardim de Shaddai, o melhor lugar do Egito. E o povo de Israel entrará na parte melhor do mundo, a terra prometida, né? Ou seja, completamente, é isso que queremos dizer. Isso é chamado Kibbutz Galuyot dentro da literatura judaica, dentro do pensamento judaico, que é a reunião dos dispersos ou das galuts, das diásporas. E Yeshua trará todos os judeus dispersos pelo mundo para a terra de Israel. E vai chegar aquele momento extraordinário em que Jacó encontra com Yosef. O momento extraordinário em que Israel se encontra com Yeshua. E nessa união perfeita, né, agora Yosef apresenta seu pai e seus irmãos, o seu povo, a sua família ao faraó. Da mesma maneira como Yeshua vai apresentar o seu povo a Deus. Uma união extraordinária, pois agora a família de Jacó desce ao Egito para habitar ali. E nesse Simanei Sod, eles passam a ocupar uma posição muito alta no Egito. Quero que vocês olhem para esse gráfico que aí está, e vocês estão vendo como se dava as posições na sociedade do Egito. Você tem no topo da pirâmide o faraó. Abaixo dele você tem os nobres e sacerdotes. Abaixo dos nobres e sacerdotes, os soldados. Abaixo dos soldados, os escribas. Abaixo dos escribas, os comerciantes. Abaixo dos comerciantes, artesãos. Abaixo dos artesãos, camponeses. E abaixo dos camponeses estavam os escravos. O povo, a família de José,
a família de Yosef chega para a segunda posição mais alta do Egito. A primeira é o faraó, é o rei, é ali que é representado ali o Deus do Egito, né? O dono do Egito. E Yosef está entre os nobres, ele é como um segundo faraó. Então veja a posição que a família de José vai ocupar. É a posição de nobres e sacerdotes, ou seja, na segunda parte mais alta da pirâmide. Ou seja, isso é o que vai acontecer com o povo de Israel quando Yeshua chegar. A família de Yosef se tornou muito poderosa e honrada em todo o Egito e no mundo da época. Assim também, quando Yeshua chegar, o povo de Israel se tornará muito poderoso e honrado em todo o mundo. Queridos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque em toda a terra do Egito, né, José está na posição mais alta, estando somente o faraó e o trono dele acima de Yosef. E na criação, no tempo em que vivemos hoje, Yeshua está sentado na posição mais alta da existência, da criação, de tudo. Somente Deus e o trono de Deus está acima de Yeshua. E nós que somos a sua família, Israel, que é o seu povo, estaremos também em uma posição de governo nesse mundo quando Yeshua chegar, grandiosa, ao qual nunca em toda a história Israel ocupou. Israel vai ocupar, cumprindo-se as palavras de Deus a respeito do seu povo, que vai ser cabeça totalmente, não cauda. Israel tem sofrido todas as eras até chegar aqui, mas por ocasião da vinda de Yeshua, aquele irmão que foi vendido e traído, aquele irmão que foi morto, mas que ressuscitou o terceiro dia e ascendeu até o trono de Deus, hoje está à direita do Todo-Poderoso nas alturas e vai voltar para se encontrar com seus irmãos. Nós também seremos reunidos com ele e então nós vamos entrar num momento fenomenal, um momento maravilhoso que está aguardando cada um de nós. Então, por isso, você precisa ouvir essa paraxá de hoje, entender que Yeshua está chegando, né? Aquele Yosef que foi vendido pelos seus irmãos, traído, humilhado e morto, ele foi elevado à posição mais alta nos altos céus. E ele está voltando para se encontrar com seus irmãos. No momento em que seus irmãos mais vai precisar, ou seja, ele está vindo para encontrar-se com o povo de Israel, no momento em que Israel mais vai precisar, e Yeshua estará lá para ajudar os seus irmãos. E vai se revelar a eles, vai mostrar a marca, e vai dizer, olha, eu sou Yeshua, a quem vocês venderam, a quem vocês traíram, a quem vocês entregaram aos romanos e mataram. Mas tudo isso foi um propósito divino. Não há espaço para rancor, mágoa, não há espaço para vingança, há espaço para perdão, amor e reconciliação. E então haverá reconciliação, haverá ressurreição dos mortos. Jacó voltará. E como Yeshua um dia disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse momento vai se cumprir grandiosamente. Vai ser Yosef se sentar à mesa com seus irmãos, ou seja, Yeshua sentar-se à mesa com todo o seu povo, de todas as eras e épocas e gerações, os vivos e os mortos ressuscitados. Será um grande banquete. E os inimigos serão derrotados e entraremos em uma era grandiosa que é conhecida como Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, que será o sétimo milênio. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Que a Hashem possa abençoar cada um de uma maneira muito especial. Essa paraxá é uma paraxá extraordinária, paraxá Vaigash, profeticamente está expressando o que vai acontecer muito em breve. Baruch Hashem. Que o Eterno vos abençoe. Nos vemos na próxima paraxá, a paraxá Vairi, que é a última paraxá do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis. Que o Eterno vos abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shabbat shalom para todos. Amém, amém. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento.
Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo "eu preciso disso", então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.